Sejam muito bem-vindos ao Raio-X da Pesquisa Clínica e hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que te ajudam a conquistar a sua vaga na pesquisa clínica. Meu nome é Camille, sou médica, sou a coordenadora editorial aqui do Saúde em Contexto, trabalho na pesquisa há 20 anos aproximadamente e já auxiliei centenas de profissionais de saúde a conquistar a sua oportunidade de trabalho na área. E o nosso objetivo aqui no Raio-X da Pesquisa Clínica é entender a pesquisa clínica na rotina do dia a dia, auxiliar profissionais de saúde que desejam conquistar o seu espaço na área e também aqueles que já trabalham na área e querem se desenvolver profissionalmente. Então, hoje nós vamos falar desses 3 aspectos fundamentais que você precisa conhecer para você conquistar a sua vaga e também se desenvolver na pesquisa clínica, com certeza. E o primeiro deles é o networking. Networking é uma ferramenta poderosa e você precisa trabalhar a sua rede de contatos ou construir a sua rede de contatos para você não só conquistar a sua vaga, mas também se desenvolver na área. Mas, Camille, como é que eu vou fazer networking na pesquisa clínica se eu não conheço ninguém na pesquisa clínica, se eu não tenho contato com pessoas que trabalham na área? Muito bem, então vou falar para você 2 coisas fundamentais. Primeiro, por que que o networking tem a capacidade de aumentar exponencialmente as suas chances de conquistar uma vaga na pesquisa clínica? E 2, como é que você vai iniciar uma rede de contatos na área com pessoas que você inicialmente não conhece. E por que que ele é importante, o networking? Porque existe um conceito muito importante e já muito bem estabelecido de que o ambiente modifica comportamentos, ou estabelece comportamentos, ou define comportamentos. Então, quando a gente conhece as pessoas na pesquisa clínica e a gente conversa com as pessoas, entende melhor o que que elas fazem, como é que é o dia a dia, como é que elas chegaram lá, entende sobre a sua trajetória profissional, conhece melhor, além das funções da pessoa, conhece melhor sobre a empresa onde elas trabalham. Tudo isso nos traz muitas informações sobre como que aquele ambiente funciona, como que aquele mercado funciona, nos traz um vocabulário diferenciado, e quando a gente entende exatamente o que é que a pessoa faz no dia a dia dela, automaticamente a gente se imagina fazendo aquelas atividades. E a gente também tem um entendimento muito melhor aquelas coisas que combinam com você ou potencialmente não combinam. Então, a hora que a gente faz essa imersão nesse novo ambiente e a gente conhece como é que ele funciona, automaticamente, quando a gente chega numa entrevista, ou mesmo quando a gente vai organizar o nosso currículo, a gente muda a nossa forma de se comunicar, porque a gente usa um linguajar mais adequado, porque a gente sabe exatamente do que a gente está falando e a gente é mais convincente. E a pessoa que está conversando conosco, né, o entrevistador, também percebe que a gente tem propriedade, que a gente sabe exatamente qual é a função que a gente está se candidatando e que até a gente usa um vocabulário adequado e comum naquele ambiente. Então, conhecer pessoas e conversar com essas pessoas, conhecer mais sobre o ambiente é fundamental para você modificar o seu modelo mental, para você entender como é que aquele ambiente funciona e você se automaticamente se adequar àquele ambiente e até antever se aquilo lá efetivamente combina com você ou não, uma vez que não é incomum as pessoas estarem nesse processo de migração de carreira para pesquisa clínica, mas elas terem dúvidas se aquele é o caminho certo, se aquilo realmente é para elas, e o que é que efetivamente aquelas pessoas que trabalham, aqueles profissionais de saúde que trabalham naquela área, o que é que eles efetivamente fazem, né? Então é muito importante esse networking, porque ele vai clarear muito as informações para você. Certo, agora vamos na segunda etapa. Como é que eu vou fazer networking, vou estabelecer um relacionamento de trabalho ou uma comunicação profissional com pessoas que eu não conheço? E o primeiro passo é
Faça perguntas que a pessoa teria interesse, gostaria de comentar, de compartilhar com você e, obviamente, que sejam informações que sejam relevantes para você também. E muito importante, em hipótese alguma, de forma alguma, é terminantemente proibido você pedir para a pessoa entregar o seu currículo ao RH, ou te apresentar para o RH, ou te dar o emprego, ou te ajudar a arrumar o emprego. Isso não é. Se você colocar a pessoa numa situação em que ela se sinta desconfortável, ela vai se fechar e o relacionamento de trabalho não vai acontecer. Então, não peça coisas e pedir emprego é a principal delas, que vai colocar a pessoa numa situação desconfortável, porque ela vai se afastar de você e não vai te dar retorno. Então, você precisa pedir coisas que ela perguntar as coisas que não sejam sigilosas, claro, e que ela teria prazer em compartilhar com você. Ela gostaria de conversar com alguém sobre aquele assunto. Que é algo mais interessante do que a gente falar da nossa trajetória profissional, da nossa atividade de trabalho, se é algo que a gente efetivamente se identifica e gosta de fazer, né? Então, geralmente as pessoas gostam de falar sobre isso. E lógico, a gente conversa em casa sobre o assunto, mas chega uma hora que você não vai se aprofundar demais, porque senão vai ficar uma coisa chata, né? Teu marido, teu namorado, tua namorada, sua esposa, sua mãe, seu pai, eles se interessam pelo que você faz, mas também eles não querem saber detalhes do seu dia a dia, que é justamente o que você vai perguntar para outra pessoa. Então, ela vai achar interessante ter alguém para comentar e dividir todas aquelas coisas que muitas vezes ela guarda para ela porque ela não tem com quem compartilhar. Então, você está pedindo informações de algo que ela terá prazer em compartilhar com você. Então, esse é o ponto-chave para a gente se comunicar com pessoas que a gente ainda não conhece. Pedir algo que a outra pessoa se sentiria bem, gostaria de compartilhar e seria um contato interessante para ela também. E ao mesmo tempo que você vai estar, então, conhecendo um pouco mais aquela pessoa, do perfil dela, e um- uma coisa interessante é busque conexões. Então, se a pessoa é da mesma cidade que você, ou se a pessoa é da mesma área de formação, ou se a pessoa fez faculdade no mesmo lugar que você, ou se a pessoa atua numa área que é de seu grande interesse, isso automaticamente cria conexões. Então, a chance de que o relacionamento ali prospere e vocês continuem conversando aumenta muito mais, né? E também, obviamente, a disponibilidade daquela outra pessoa em te auxiliar ao longo desse processo. Então, criar conexões é importante. E lembre-se que muitas das pessoas que a gente vai tentar um contato inicial não vão nos retornar. E não é porque elas acham que a gente não tem capacitação técnica, não é porque elas acham que a gente é feia, que a gente é chato. Às vezes elas estão com problemas pessoais, ou elas estão sobrecarregadas de trabalho, ou elas simplesmente não viram a mensagem no LinkedIn. Levando em conta que a maioria das vezes a gente vai fazer contatos ali pelo LinkedIn, que é realmente a rede social mais fácil, né, mais propícia para esse tipo de contato. Então, de 5 pessoas que você vai contatar na semana, talvez uma, 2 vão te retornar, outras 3 não vão retornar, e tá tudo bem. É o momento das pessoas que talvez não seja muito apropriado para isso, ou elas nem viram a sua mensagem, mas 2 ou uma vão te retornar. Então, se a cada semana você mandar novas mensagens, estabelecer novos contatos e uma ou 2 pessoas te retornarem, excelente. É uma forma de você começar a estabelecer contatos e conversar e entender. Uma forma interessante também é você conversar com pessoas, nas suas empresas de interesse, até para você conhecer mais sobre a empresa, entender sobre aquela empresa. E lembre-se, quando a gente lê sobre uma empresa no site da empresa, realmente é tudo muito bonito, né, mas quando a gente conversa com as pessoas
que trabalham naquela empresa, a gente capta, em essência, como é que aquela empresa é, né? E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei numa empresa em que uma das principais, eh, digamos assim, aspectos valorizados, né, por aquela empresa, né, uma das principais coisas que a empresa falava sobre si mesmo era que ela era uma empresa inovadora. Mas nessa empresa, quando você, por exemplo, chegava no estacionamento com o seu carro, o guarda não deixava nem você estacionar onde você queria. Você tinha que seguir as normas da empresa e estacionar onde o guarda queria que você estacionasse. Então, isso mostra que no papel a gente escreve mil coisas, mas na vida real as empresas funcionam e têm aspectos culturais e regras que são diferentes daquilo que está efetivamente no site. Então, conversar com pessoas que trabalham na empresa ou trabalharam na empresa e você perguntar, tá, e me fale sobre a empresa. Como é que é trabalhar aí? Quais são as coisas que você gosta nessa empresa? Quais são pontos altos da empresa, né? Rapidamente aquela pessoa vai te dizer, em essência, como é que aquela empresa funciona e você vai refletir se aqueles aspectos, aqueles valores, aqueles pontos valorizados pela empresa, em essência, combinam com você. Então, eu digo por mim, assim, eu trabalhei em algumas empresas farmacêuticas nacionais e foi uma experiência muito bacana e que combinava comigo, porque as empresas nacionais elas são muito ágeis, elas te dão oportunidade de você fazer mil coisas diferentes, né? Elas não têm, diferente das multinacionais, elas não têm setores ultra especializados em que você faz somente aquilo, né? Elas te dão oportunidade de você fazer muito mais, né? Desde que você tenha interesse, você fazer muito além da sua função, ou até aprender sobre funções distintas, né? E se aventurar muito mais, né? As multinacionais, ao contrário, as funções são mais engessadas, elas te dão menos oportunidades, elas são mais lentas, né? Mas essa característica específica, da agilidade, da habilidade de você aprender coisas diferentes e você, fazer coisas que estavam além da sua função, me encantam, tem a ver comigo, né. Ao passo que em algumas empresas multinacionais muito boas que eu trabalhei, elas têm uma velocidade, baixa, o que me incomoda bastante, não é o meu perfil, né. Eu gosto dessa agilidade e dessa oportunidade, então, a gente refletir sobre aquelas coisas que a gente gosta, né, que combinam com o nosso estilo e a gente entender o estilo da empresa, já nos dão algumas dicas sobre como é que é, na verdade, trabalhar naquela empresa, né, o que vai muito além daquilo que está escrito no site ou está escrito sobre a empresa. Então, conhecer esse aspecto também das empresas de interesse também é algo muito importante. Bom, então, convencidos de que networking é fundamental para você conhecer o ambiente, conhecer o linguajar e forma de comunicação, conhecer mais sobre as funções que você está pleiteando, né, e até conhecer sobre as empresas e os aspectos que fazem com que as pessoas, respondam aos seus contatos, né, foram os pontos que nós vimos nesse primeiro item, que é networking, e essa é uma ferramenta que você não pode prescindir, que você não pode deixar de fazer, e ela traz um grande diferencial para te diferenciar dos outros candidatos que concorrem à mesma função que você. E o segundo aspecto, e que tem alguma relação com o primeiro, é conhecer o mercado e as vagas disponíveis. Então, voltando lá na questão, né, do ambiente que transforma comportamentos, a gente conhecer o mercado, conhecer como que ele funciona, conhecer o mercado farmacêutico, conhecer mais sobre a pesquisa clínica, conhecer os números da pesquisa clínica, e muito disso a gente vai conhecer
conversando com pessoas, a gente vai se apropriar um pouco desses comportamentos e desse linguajar, né, e desse modelo mental, como eu antecipei no item 1. E vou dar um exemplo importante. Vou contar uma história bacana para vocês que aconteceu na vida real recentemente com um aluno. Eu tenho muitas histórias, né, sobre sobre os temas que já aconteceram com alunos, mas essa daqui é uma interessante porque ela costuma tocar as pessoas, né? Que é o seguinte: eu tinha um aluno, né, que era o Giovanni, hoje ele já está trabalhando na pesquisa clínica, e eu sempre falo muito para os meus mentorados, né, sempre falo sobre o networking é um pilar importante para você conquistar uma vaga na pesquisa clínica, e a gente fala também sobre o passo a passo para como que você vai estabelecer networking com as pessoas, principalmente as que você não conhece, né? E aí, o Giovanni, ele uma das áreas que ele elencou como áreas de interesse que ele achava que combinavam com ele era a parte de escrita científica, medical writing. E aí, então, eu incentivei que ele contatasse pessoas que trabalhavam com medical writing, justamente para ele saber como que era o dia a dia das pessoas, o que elas faziam, como que elas faziam e tudo mais. E para ele entender melhor e ver se realmente era naquela área que ele queria buscar oportunidade de trabalho na pesquisa clínica. E aí, fazendo justamente esse networking em que você contata a pessoa, você não é excessivamente direto, você não pede emprego e você faz perguntas que a outra pessoa gostaria de compartilhar e que para você seriam informações relevantes, ele fez contato com algumas pessoas, inclusive um rapaz que trabalhava na parte de medical writing, e eles estabeleceram um relacionamento, conversaram algumas vezes, tal, online e tudo mais. E aí, algum tempinho passou, e aí esse rapaz mandou uma mensagem para o Giovanni dizendo: Olha, Giovanni, a gente andou conversando tal sobre medical writing. Você sabe, surgiu uma vaga aqui na minha empresa de medical writing, semelhante, próxima à minha, e a gente está buscando pessoas para se candidatarem a essa vaga. Você gostaria que eu apresentasse você, encaminhasse o seu currículo para concorrer a essa vaga? Então, veja, aquela pessoa se sentiu confortável o suficiente e já tinha estabelecido algum contato, e aí ela, então, pediu o currículo do Giovanni para encaminhar para a equipe do RH. E aí a equipe do RH gostou do currículo do Giovanni, chamou ele para uma entrevista, ele passou por uma ou duas ou três entrevistas e ele foi contratado para aquela vaga, que foi uma sugestão, um pedido de currículo de uma pessoa que ele tinha conversado previamente e que ele não havia, obviamente, pedido para apresentar o currículo ao RH. Ele construiu um relacionamento, conversou com a pessoa, não pediu coisas que colocassem a pessoa numa situação desconfortável. É claro que aquela pessoa também teve uma empatia pelo Giovanni, mas no momento adequado, quando surgiu a vaga, ela se lembrou daquela comunicação e ela acionou para que ele mandasse o currículo. Então, veja que a conexão nova que você está estabelecendo, muitas vezes pode abrir portas que você não imaginava e que são inesperadas, né? E que são bem interessantes. Então, abrir o nosso leque de comunicação com pessoas que trabalham na área, e aquela pessoa, obviamente, a gente deixando claro que a gente tem interesse em ingressar naquele mercado, naquela função específica. Muitas vezes, se a gente estabelecer um relacionamento bacana com aquela própria pessoa pode nos abrir portas que a gente inicialmente nem imaginava que seriam possíveis. Então, existem também essa grande vantagem do networking. Mas, voltando ao fato de você conhecer o mercado e as vagas disponíveis, é muito importante que você entenda também
quais são os perfis de vagas disponíveis, né? Lembrando, em outro vídeo, até comentei aqui especificamente como é que você faz para buscar uma vaga, né, na pesquisa clínica que tenha o seu perfil, né? Vou até deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse outro vídeo para você poder acessar depois, mas é importante que você, conhecendo o mercado melhor e também a função das pessoas, você automaticamente vai começar a selecionar quais são as vagas que você potencialmente poderia se candidatar. E aí, é muito comum o nome das funções, das vagas, mudarem de uma empresa para outra. Muitas vezes existem diferenças aí no nome da vaga, né? E até na descrição da vaga, mas a gente lendo a descrição, a gente vê que qual é a vaga especificamente, né? Mas esteja atento que a nomenclatura das vagas muda de uma empresa para outra, né? E é uma coisa até um pouco engraçada, mas a sofisticação dos nomes das vagas é cada vez mais criativo. Em todo caso, assim, o que importa mesmo é a descrição que está lá das funções descritas naquela vaga. Então, o aspecto fundamental aqui dessa dica 2 é: quando você conhece o mercado, conhece como é que ele funciona, conhece as vagas, né? Então, se você listou lá 3 ou 4 perfis, né, profissionais, 3 ou 4 vagas que você acredita que combinam com você e para qual você poderia se candidatar, é, lembrando que a nomenclatura pode mudar, mas, né, em essência, né, listando aquelas 3 ou 4 perfis profissionais que você acha que combinam com você, seria muito importante você conversar com profissionais que desempenham aquelas funções, para você saber exatamente o que ele faz, como que é o dia a dia dele, como que ele ingressou na área, se tem alguma qualificação específica, se tem alguma qualificação que traz um diferencial, né? Para até você se preparar melhor, conhecer melhor, né? E você fazendo todo esse movimento de conhecer o mercado e conhecer melhor os aspectos da vaga, automaticamente, quando você elabora o seu currículo ou chega para a entrevista, você é muito mais convincente. Se você está convencido que aquela vaga é para você e que você tem o perfil da vaga, a chance de você influenciar o outro que está te entrevistando é muito maior do que se você não tivesse uma clareza de onde exatamente você está se metendo. Então, a gente conhecer, a gente fazer essa reflexão se combina conosco, a gente estar convencido que aquela vaga é o nosso número, combina conosco. É o primeiro passo para você convencer o outro que está te entrevistando de que você está convicto de que você está preparado para a função e é aquilo mesmo que você quer. E, pasme, uma coisa que eu ouço muito das equipes de RH é: Camille, as pessoas vêm para a vaga conversar, mas elas não sabem exatamente qual é a função. Elas não sabem exatamente o que faz o profissional que vai ocupar aquela vaga. Então, essa é uma lição de casa importante que você precisa fazer antes de você chegar para a entrevista ou antes de você efetivamente se candidatar àquela vaga. E um aspecto que a gente fala bastante nos vídeos e também com os nossos mentorados é: não mande currículos genéricos para todas as vagas que aparecem na sua frente. Não faça isso, porque quando você dispara um currículo genérico, em que ele não foi customizado para aquela vaga, para aquela empresa, para aquelas funções que estão descritas ali na vaga, você não está impressionando a pessoa que está lendo o seu currículo, porque ela vai procurar as palavras-chave que estão naquela descrição da vaga no seu currículo e ela não vai encontrar, porque você não fez uma customização. E, ao mesmo tempo, você também não destacou as suas habilidades da melhor forma que você
chame a atenção de quem está lendo também o seu currículo. Então, contar a sua melhor história profissional de acordo com as habilidades que são valorizadas naquela descrição de vaga é importante. E a gente sempre brinca aqui no Saúde em Contexto com os nossos alunos que eu tenho uma aluna que é a Simone, né? A gente brinca que ela tinha 30 currículos já diferentes e prontos, que ela foi customizando ao longo aí do processo, né, de busca por uma oportunidade de trabalho na pesquisa clínica. Hoje ela já trabalha na área, está muito contente, mas que esse processo de customização foi gerando diversos modelos de currículo, obviamente, né? Diversas versões do mesmo currículo. E que quando ela via uma descrição, ela buscava justamente ali na biblioteca de currículo dela aquele que estava mais próximo daquela função e fazia algumas customizações, obviamente, especificamente para aquela vaga. Isso é muito importante. Porque a hora que você faz isso e manda o seu currículo, ele vai ser recebido do outro lado de uma forma diferente, do tipo, puxa, essa pessoa é a pessoa que eu estou procurando nessa descrição de vaga. Existe uma sinergia das palavras-chave que estão ali na descrição da vaga com as palavras que foram selecionadas para o currículo. Então, é isso que desperta a atenção do contratante, do headhunter que vai fazer a entrevista com você. É esse match de palavras e a sintonia entre as suas habilidades e o seu histórico profissional e as habilidades necessárias e requeridas para aquela função que está sendo contratada. Então, esteja muito atento a isso. E é fundamental, então, que você conheça bem esse mercado de trabalho e que você conheça os aspectos das vagas disponíveis, das funções, para você entender aquilo que efetivamente combina com você e que você, convencido de que você é a pessoa certa para a vaga e que aqui você sabe exatamente quais são as funções, como é que vai ser o seu dia a dia, você automaticamente convence o outro também. E o terceiro aspecto que eu queria comentar é: existem oportunidades para todos os perfis profissionais. Camille, o que você quer dizer com isso? Corriqueiramente, eu vejo pessoas me dizendo coisas do tipo assim: ah, Camille, mas eu não sou farmacêutico. Ah, mas eu não sou enfermeiro. Ah, mas eu não sou médico. Ah, mas porque eu sou biólogo, eu sou biomédico, ah, eu sou fisioterapeuta, eu sou nutricionista. Será que a vaga é para mim? Pessoal, existem oportunidades para todos os perfis profissionais. E uma coisa que eu sempre falo também é: o projeto de pesquisa clínica, ele é um projeto, no geral, é um projeto intervencionista, onde está sendo testada uma nova medicação, ou uma nova indicação de uma medicação, ou um dispositivo para a saúde, destinado a tratar uma doença, destinado a atuar numa área terapêutica específica. E quem melhor do que o profissional de saúde para entender como é que uma doença se comporta, como é que é o perfil de um determinado paciente, como é que é interagir com esse perfil de paciente, qual é a forma mais adequada de abordar essa pessoa, né? Então, embora os conhecimentos da pesquisa clínica sejam importantes, claro, e a gente trata disso em outro vídeo, não vem ao caso aqui, mas os projetos de pesquisa e de desenvolvimento de medicamentos e dispositivos para a saúde, eles são utilizados em tratamentos terapêuticos. E ninguém melhor do que o profissional de saúde para entender sobre esse ambiente da saúde, né? Então, os projetos de pesquisa, eles são delineados para serem aplicados, né? Para serem
compreendidos, né, para serem executados por diversos profissionais de saúde, e cada profissional de saúde tem lá a sua função específica. Existem aqueles que estão em contato direto com o paciente no centro de pesquisa, existem aqueles que também estão no centro de pesquisa, mas estão lidando mais com dados, com o gerenciamento do projeto e menos em contato com o paciente. Existem aqueles profissionais de saúde que não estão no centro de pesquisa, estão nas empresas prestadoras de serviço na área, que são as CROs, né? Contract Research Organizations, ou então na indústria farmacêutica, e estão distante do atendimento ao paciente, mas estão lidando com dados, estão fazendo a gestão daqueles projetos, né? Então, vejam, existem oportunidades para todos os perfis profissionais, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, e outros profissionais de saúde que eu não citei aqui, assim como existem oportunidades para profissionais que, sim, querem continuar próximos à assistência em saúde e lidando diretamente com pacientes, mas também há oportunidades para aqueles profissionais de saúde que querem lidar com dados, querem gerenciar projetos de pesquisa e lidar mais com dados e menos com atendimento ao paciente. Existem diversos perfis profissionais, existem alguns perfis que gostam mais dessa atuação junto aos pacientes, e existem alguns perfis profissionais que não, gostam mais de lidar com dados, né? Embora tudo isso esteja conectado com a área terapêutica, com a doença de interesse, né? Com uma evolução de determinada doença ou com um perfil de paciente. Então, existem oportunidades para todos os perfis profissionais, né? Não se enganem, assim. Não existe só vaga para médico, não existe só vaga para farmacêutico, não existe só vaga para pessoas que vão lidar com pacientes ou vão lidar com dados. Existem todas as oportunidades profissionais, né? O importante é que você, e aí já voltando um pouco ao contexto que a gente discutiu aqui nesse vídeo, que você faça uma imersão nesse mercado, conheça o mercado, conheça as funções, e nada melhor do que networking e conversar com pessoas para você fazer essa imersão na área. Lembrando que participar de eventos é fundamental também para você fortalecer o seu networking, tanto para você conhecer novas pessoas, como para você estabelecer contato com pessoas já conhecidas e continuar a construção do relacionamento e troca de ideias. Então, participar de eventos é muito importante também, sejam eles eventos físicos ou eventos presenciais ou eventos online, né? Então, mesmo no LinkedIn, fazer comentários e assim, seja criativo e específico nos seus comentários, né? Crie o seu próprio texto. Não use os textos já padronizados, né, do LinkedIn, porque isso não chama atenção, não te diferencia, não torna você uma pessoa interessante, né, para as suas conexões, né? Então, crie os seus próprios textos, né? Faça comentários, comente publicações de outras pessoas de uma forma autêntica, construtiva, simpática. Isso aproxima você das pessoas, né? Então, esses eram os 3 aspectos que eu tenho certeza que fazem a diferença quando você dá atenção e quando você investe tempo na construção de networking, na pesquisa clínica, no conhecimento no mercado, e nas oportunidades profissionais, né, nas funções específicas nesse mercado. E com certeza existem oportunidades para todos os perfis profissionais, independente da sua área de formação ou da sua área de interesse. Se você quer trabalhar mais com atendimento ao paciente ou se você quer trabalhar mais com dados, né? Com dados na pesquisa clínica. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te acrescentou, espero que tenha te ajudado a entender mais sobre como que esses fatores podem te ajudar a conquistar a sua oportunidade na pesquisa clínica e mesmo se desenvolver na área.
Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou se tem algum tema que você gostaria que eu abordasse num próximo vídeo, deixa aqui nos comentários também. E se você gostou dessa live, inscreva-se no canal, nos acompanhe, toda semana a gente tem 2 lives aqui acontecendo no canal, uma em que eu trago algum tema e outra que geralmente eu entrevisto uma pessoa falando sobre um tema interessante da pesquisa clínica ou da carreira de MSL ou da área de Medical Affairs. Então, te convido a vir nos acompanhar aqui, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.